Irmãos, boa noite. Boa noite. Vou tentar, com o dobro do tempo que costumo demorar mais que os outros, e não pelo demorar mais tempo a falar, mas porque de facto a matéria é muita. E vou tentar não pôr em prática o dom que mais me caracteriza, que é de adormecer aqueles que me ouvem. Portanto, como a hora já não é provavelmente cedo, vamos ver. Irmãos, então, sem muitas mais demoras, o que temos hoje para ler e para meditar é o capítulo 13 do livro do Êxodo. Êxodo, como nós já vimos, significa saída. Em Portugal, por exemplo, refere-se à imigração dos campos para a cidade, é o chamado êxodo rural. E também ao êxodo que leva à imigração, portanto as pessoas saem. E aqui temos, de facto, a história da saída de um povo. Então vamos passar a ler o capítulo 13 do livro do Êxodo. E diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abib, estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos e levado... 7 dias se comerão pães asmos e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: É isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com forte mão o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e aos teus pais, quando te houver dado. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatar, será desnucado, mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Quando o teu filho amanhã te perguntar: que é isto? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da escravidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo o primogênito dos meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho. E, regimentando, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto.
O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Irmãos, até aqui a palavra, e vamos então meditar em algumas situações. Parece apenas uma história, além de ser verídica, nós sabemos que foi verídica, e se nós de facto ficarmos pelo relato, bastaria que lêssemos e contávamos a história. E resumidamente a história é que o povo saiu, Deus falou com Moisés, para que Moisés falasse com o povo e dando-lhes instruções que o povo iriam cumprir durante a sua saída e após a sua saída. Resumidamente, a história é esta. Mas, irmãos, de facto, vamos ampliar especialmente em toda a palavra do Velho Testamento, mas particularmente nos livros do Pentateuco, aqueles 5 livros que nós temos vindo a falar, e neste caso particularmente no livro do Êxodo, há verdades que nós chamamos de tipológicas, verdades que em si transportam um sentido profético, que apontam para uma história futura. Bom, para nós agora a história, para aquele povo, era futuro. E se nós ficarmos apenas pelo relato dos acontecimentos, de facto, perdemos esta visão futura de que estas realidades que eram presentes, mas de facto eram tipo daquilo que haveria de acontecer. Porque isto apontava, esta história da libertação do povo, apontava para uma libertação muito maior e que haveria de acontecer. E esta podemos dizer, portanto, que era a história da salvação que temos em Cristo. De facto, este foi um acontecimento real naquele tempo para aquelas pessoas, mas isto apontava para uma realidade mais tardia e que de facto haveria de acontecer. E essa é que de facto a realidade que, na verdade, esta atingiu aquelas pessoas, mas esta realidade futura, para eles, passada para nós já, de facto, esta é que haveria de atingir, então vamos dizer, todos os homens. Mas eu quando li este texto, eu li e reli, e li assim, e depois li assim, e depois encontrei tanta riqueza que eu disse, eu não sei como é que vou em menos de uma hora falar em tanta coisa. E de facto é complicado. Daí que eu comecei a dividir o texto. E podemos dizer que podemos dividi-la talvez em 3, 4 ou 5 partes. Depende daquilo que quisermos fazer. Bom, a primeira parte fala acerca dos primogénitos. Dos primogénitos que pertencem ao Senhor. Uma segunda parte que nos fala acerca dos pães ázimos, ou dos pães asmos. O que é isso, os pães asmos? Bom, há uma terceira parte, podemos considerar uma terceira parte em que, de facto, os primogénitos deviam ser sacrificados ao Senhor. Bom, talvez esta terceira parte nós podemos incluí-la na primeira, então, em vez de 3 partes, já temos só 2. E depois há uma outra parte, que é onde Deus conduz o povo na direção, vamos dizer, de facto, Moisés, mas vamos dizer Deus conduz o povo não pelo caminho mais curto, mas pelo Mar Vermelho, pelo caminho mais longo, e havia razões para isso. E, de facto, depois Deus, entretanto, Ele proporciona que o povo fosse guiado pela coluna de fogo e também pela nuvem. Bom, isto aqui fala-nos da saída, já no caminho, talvez possamos então fazer aqui não 2 partes, mas uma parte. Daí então eu dividi o texto em 3 partes. Mas e mesmo assim o texto ficava muito longo. E já passou meia hora, tem só meia hora então para falar de tudo isto. Então, resumidamente, a primeira parte, que vamos falar acerca dos primogénitos. E eu vou apenas ler para não perdermos muito tempo, porque vamos então depois focar-nos naquela parte que nos fala acerca dos pães ázimos. Mas, entretanto, então, acerca dos primogénitos, diz assim: nós dizemos na nossa linguagem comum porque já sabemos isto. Eles naquele tempo não sabiam disto. Eles, de facto, aguardavam algo futuro. Aqueles, de facto, estavam conhecedores do assunto e que passaram por eles tiveram aquela libertação, mas a verdadeira libertação, ela seria futura. Então dizemos que, de facto, Cristo, na verdade, Ele é o quê? Ele é o primogénito. Não tanto por ser o primeiro, porque Ele não foi criado, Ele está muito para além da criação, aliás, Ele foi o próprio Criador de todas as coisas, mas por ser
ou por ter a prominência. Ele é sobre todos. Por isso, de facto, é que nós entendemos primogênito não por ser gerado, por ter sido primogênito, porque ele não foi criado, aliás, por ele foram criadas todas as coisas, mas por ter a primazia ou primonência sobre toda a criação. Fala-nos também acerca do resgate. Não sei se estiveram atentos à leitura. Todo primogênito que nascesse, ele era do Senhor, era dedicado ao Senhor. Fosse de homens, fosse de animais. Bom, há uns animais que não são passíveis, vamos dizer assim, de estarem dedicados ao sacrifício, que era o caso dos jumentos, dos burros, animais. Esses não eram passíveis de ser sacrificados. Por isso mesmo em algumas traduções, já agora, penso que está mal traduzido. Penso, não sou, mas portanto, dizem que a cabeça do burro era deslocada, mas em algumas traduções diz degolada. Bom, degolada, corre sangue, é passível ser confundido com sacrifício. Mas o correto será, de facto, desnucada. E isto, se não fosse possível, aos donos do animal, eles resgatarem o animal com um cordeiro. Este sim, passível de ser sacrificado. No entanto, os homens, os filhos dos homens, o primogênito, este era dedicado ao Senhor e era sempre resgatado, comprado, neste caso, com um cordeiro. Interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, quando nasceu, os pais dele os pais, humanamente falando, levaram-no ao templo e também pagaram um resgate por ele. Neste sentido, nós vemos de facto que o Senhor também, até nisto, ele cumpriu a lei. Porque ele foi também resgatado. Podemos ver isto em Lucas, capítulo 2, e versículo 23. Portanto, os seus pais levaram ao templo e deram, como é que se diz? Pagaram um pombinho ou 2 rolos. Confirmem que Lucas, capítulo 2, versículo 23. Portanto, vamos dizer, que ele, o Senhor Jesus Cristo, que era a prominência de toda a criação, que era o principal, que estava à frente de todas as coisas, ele verdadeiramente é o cordeiro que foi entregue a nosso resgate. Nós, de facto, precisávamos de um resgate. Mas então, aquele primogênito que era dedicado ao Senhor e que era preciso ser resgatado, o Senhor, ele foi o cordeiro também, ele nos resgatou a nós. Daí o sentido profético, de facto, do primogênito. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nós podemos ler e diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Penso que não tanto o ouro, mas a prata, por aquilo que eu li, era aquilo que se pagava em resgate de alguém. Quando alguém precisava ser resgatado, era prata que se usava. Portanto, e aqui a palavra diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis deste mundo, prata ou ouro, que era o que acontecia. Bom, não aqui era mesmo um cordeiro, mas mais tarde a lei previa isto. Pagava-se prata para resgatar o primogênito. E os primogênitos não ficavam no templo, mas os pais ficavam com os filhos mediante o pagamento deste resgate. Portanto, e agora, relativamente a nós, diz assim: não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados para o Pai verdadeiro, dizemos assim, que fostes resgatados da vossa boa maneira de viver. É que, de facto, estes rituais que o Senhor tinha ordenado, que eram rituais que tinham, de facto, verdadeiro significado e sentido, eles passaram apenas rituais exteriores à própria pessoa. Portanto, isso tornou-se uma forma vã de eles viverem. Portanto, não foi com ouro ou prata que fostes resgatados da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Isto tornou-se uma tradição sem sentido, de facto, porque faziam isto, e como hoje são, como é que se diz? Bom, entre aspas, crentes, não praticantes, não existe. Mas, de facto, é o que acontece muitas vezes com muitas pessoas. Mas com quê? Fomos resgatados com quê? Como é que termina o versículo? Mas com o precioso sangue, como de quê? Como de um cordeiro imaculado. Mas, de facto, então, aquele cordeiro que seria para resgate, de facto, este já era um símbolo, um tipo daquilo que haveria de acontecer, um tipo do Senhor Jesus Cristo. Mas
mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A prata, de facto, era o metal usado para o pagamento do resgate. Irmãos, e não foi com este valor que nós fomos resgatados, que o nosso custo foi pago, foi de facto com o sangue precioso, não de um qualquer cordeiro ritual, mas do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Resumidamente, acerca do primogênito, nós tínhamos muito mais para falar, provavelmente, quem sabe, iremos falar mais à frente, mas por aqui ficamos agora. Depois vem então a outra divisão. Bom, não sei se será a segunda, ou será já mesmo, ou se será acerca dos pensásmos. Versículos 3, 1 a 10. Capítulo 13, versículos 3, 1 a 10. Vamos reler. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Mas eu, quando acabei de ler esta passagem, lembrei-me do versículo que temos aqui. Portanto, guardarás, como é que diz? Portanto, guardarás esta ordenança de ano em ano, e, de facto, a palavra do Senhor, esta lei, de facto, é o que nos é lâmpada para os nossos pés. De facto, esta é a palavra de Deus. Portanto, o versículo 3. Estava a tentar passar à frente, e a segunda parte acerca de Deus guiar o povo até ao Mar Vermelho, deixar isso para mais tarde, se conseguíssemos. Então, versículo 3. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. No capítulo 3, versículo 3, o que é que diz? E disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor te tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. O que é que terá acontecido neste dia para que o povo se tivesse que lembrar deste dia? O que é que aconteceu neste dia? Todos nós sabemos, já falámos acerca disto. Podemos falar, o que é que aconteceu neste dia para que o povo se tivesse que lembrar deste dia? A libertação do povo. O que aconteceu neste dia foi a passagem. O Senhor passou. E passou com duas intenções: de executar juízo e de executar libertação. Juízo para uns e libertação para os seus. Portanto, o que aconteceu neste dia, de facto, foi, que na verdade não foi num dia, foi naquela noite, de facto, em que o Senhor passou. Portanto, hoje, no mês de Aviv. Aqui podemos dizer que verdadeiramente começa o êxodo, começa a saída. Aqui começa verdadeiramente a saída, neste sentido, o êxodo. E naquele dia, que é o primeiro dia para a contagem do tempo dos judeus, o tempo anual, o mês de Aviv, portanto, vós saís. Há aqui o imperativo.
têm que sair. O meu povo não está aqui, não é daqui. Vocês têm que sair. E, de facto, assim aconteceu. A passagem, neste sentido, a Páscoa, não é? E diz, portanto, naquela noite passarei, isto vem, agora podemos ler no capítulo 12, atrás, nos versículos 11 e 13, resumidamente, diz, nós já falámos acerca disto, naquele dia o que é que acontecerá? Passarei, naquele dia farei juízo, resumindo os versículos, e o sangue vos será por sinal protetor. Mas esta narração, portanto, a narração do versículo 3, que diz, hoje, do versículo 4, digo, hoje, no mês de Aviv, vós saís. E depois, vem na sequência da narração daquilo que diz no capítulo 12 e versículo 39. E diz assim, e cozeram bolos ázimos, ou pão ázimo, da massa que levaram do Egito. Eles, lá no Egito, começaram a preparar o pão, talvez até começassem já nas amassadeiras para ele levedar eventualmente, mas diz, cozeram bolos ázimos, porque eles lá não tiveram tempo para que o pão levedasse, a massa levedasse, e diz, então cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levado, portanto foram lançados do Egito. Porquanto não se tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito. Portanto, se eles foram lá, os egípcios, não vos queremos mais aqui, vão, usando uma linguagem nossa, nossos dias, têm que ir. Então eles agarraram em tudo o que podiam levar e tudo aquilo que conseguiram, como já lemos no passado, nas lições passadas, mas eles, não houve tempo para que a massa levedasse. Então eles cozeram estes pães e foram lançados fora do Egito. E não se puderam deter, não ficaram lá tempo suficiente para que o pão levedasse, nem prepararam comida. Mas, de facto, não houve tempo para nada. O tempo era de sair e andar. De facto, aquela narração, logo no versículo 3, onde vimos que, de facto, começa o verdadeiro êxodo, e hoje, neste dia, neste mês, vocês têm que sair, vem na sequência disto. Há aqui um dia de muita azáfama. Há aqui vamos dizer, umas 24 horas que houve muita azáfama, muita pressa de uns em querer sair e outros em querer que eles saíssem. Aqueles que de facto não os deixavam sair, aqui neste caso eles queriam que eles saíssem. No versículo 3 ainda lemos o seguinte, e é aqui, irmãos, neste versículo nós nos vamos ter mais tempo. E Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão. Pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. E agora vamos tentar desmiufrar este versículo. A primeira expressão, lembrai-vos deste mesmo dia. Nós podemos dizer que este foi o dia da libertação. Em todos os povos, em todos os países, bom, não sei se em todos, talvez na maior parte, em Portugal. Já agora, alguém sabe qual é o dia da libertação? Não. Esse é o dia da democracia, dizem eles. Outro dia. 1º de dezembro. É o dia da restauração da independência. E todos os países têm, lá em França, ou na América, o 24 de julho, é na América, não é? Nos Estados Unidos. É o dia da independência. Todos os países têm mais ou menos isto. E este foi o dia, de facto, da libertação do povo. E este dia devia ser recordado por gerações, de forma devota e grata. Este foi o dia do sacrifício. Este, na verdade, foi o dia de muitos sacrifícios. Mas estes muitos sacrifícios foram o tipo de um só sacrifício
que de facto haveria de acontecer. Podemos mesmo dizer que foi o dia do sangue nas ombreiras das portas. E eles, este povo, o povo de Deus, deveria lembrar e comemorar este dia no tempo devido estabelecido. E continua o versículo. Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de onde? Da casa da servidão. Ou casa dos escravos. Era esta a situação do povo. A casa dos escravos. A casa da servidão. Estavam nesta casa sob uma condição servil e com uma vida degradante. Lembremos-nos quando Moisés e Arão foram ao faraó falar para que eles deixassem sair o povo, mas Deus já tinha dito, não, eles vão sair, mas não vai ser fácil. E o faraó vai ser endurecido para que eles não saiam. E vamos até mesmo dizer num português muito corriqueiro, foi a pior emenda que o Senete, o facto de eles terem lá de falar com o faraó, porque a vida dos israelitas ela foi ainda mais endurecida. Eles foram ainda mais castigados. Portanto, eles estavam, de facto, numa condição servil, numa vida degradante, não havia tempo para eles próprios, eles serviam unicamente e trabalhavam unicamente e sob o chicote. Era esta, de facto, a situação, era o status quo da nação de Israel numa terra estrangeira, no Egito. Mas o Egito, de facto, é símbolo disso mesmo. Este Egito é símbolo disto mesmo. Degradação e vidas miseráveis. Mas este Egito também ele é um tipo para nós hoje. É símbolo do mundo, das pessoas de facto que não querem nada com Deus. Eles neste momento até pensam que estão livres, eles apregoam a liberdade, mas eles não sabem de facto que estão sobre uma escravidão do Egito, do mundo. Estão de facto de olhos tapados, de olhos vendados, não entendendo esta servidão. De facto, estes israelitas, eles sentiam esta servidão no corpo. E as pessoas hoje apenas pensam que são livres. Mas elas, na verdade, elas estão escravas da sua própria vontade e escravas do mundo. E depois, outra expressão. Portanto, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão do Egito, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Mas esta expressão, com mão forte, é uma expressão que sempre tem, de forma transversal, passado para estas passagens que temos estudado. A mão forte do Senhor. A mão forte do Senhor vos livrará. Até aqui falava sempre no futuro. Agora, de facto, a mão forte do Senhor, ela os libertou. Mas, de facto, foi esta mão forte que endureceu, na verdade, a cerviz, quer dizer, o pensamento de Faraó, o sentimento de Faraó, o coração de Faraó, para que o povo não saísse. O Faraó também pensava que, de facto, que era ele, mas ele estava a ser usado para que esta poderosa mão se pudesse manifestar, vamos dizer, com mais força. Pronto, ele próprio, o Faraó, acabou por implorar para que o povo saísse. Podemos dizer, pronto, que ele passou por uma certa humilhação. E foi. Ele que não queria que o povo saísse, queria que o povo trabalhasse mais e mais para ele, ou para os egípcios, e ele sempre, agora vão, mas chegou o momento, e à 10ª praga, ele foi humilhado, e foi humilhado de que maneira? Podemos dizer, portanto, que esta arrogância que ia de crescendo em crescendo, acabou em humilhação. Falamos certamente, então, da 10ª praga, que foi a morte dos primogénitos. Mas, de facto, a forte mão de Deus trabalhou, ou tratou, melhor dizendo, com a soberba de um tirano, libertando o povo. A forte mão de Deus trabalhou com a soberba deste Faraó, libertando o seu povo. E, de facto, esta forte mão de Deus tem sido uma expressão que tem sido transversal a todos estes pensamentos, vamos dizer, da preparação do êxodo, da preparação da saída do povo. O versículo 13 ainda continua.
Portanto, lembrai-vos deste mesmo dia, da casa, que vos tirou da casa de servidão, a forte mão de Deus. E diz mais, portanto, não comereis pão levedado. Não comereis pão levedado. Irmãos, de facto, este pão que não era levedado, que era pão ázimo, ele de facto também tem em si mesmo alguma tipologia, tem em si mesmo algum significado, tem em si mesmo algum sentido, vamos dizer, até portanto, profético. A Páscoa também era chamada, e hoje entre os judeus ainda é assim chamada, a festa dos pães ázimos, ou a festa dos pães asmos, como preferirem dizer. Para além do simbolismo que o pão asmo tem, e o simbolismo principalmente é a pureza e a incontaminação, nós vimos na lição passada, de facto, que um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa, ele introduz-se e a massa fica diferente. É um pouquinho da massa velha que entra na massa nova e fica tudo igual. Portanto, o pão ázimo é sem contaminação, portanto, fala-nos de pureza. Mas este texto devemos, primeiramente, entendê-lo sem qualquer tipologia, sem qualquer simbolismo. Porque o que aconteceu, historicamente, foi mesmo isto. Bom, tem que sair. E tem que ser agora. E não há tempo para que a massa levede. Portanto, vocês vão sair e quando precisarem de comer, porque não têm mais nada, vocês vão cozer a massa que não chegou a ser levedada. E foi, na verdade, isto que aconteceu, historicamente. Por isso, este pão ázimo também é chamado de o pão da aflição. Eles saíram com aquela aflição de sair, não houve tempo para que a massa levedasse. Este chamei eu, não sei se alguém já chamou antes de mim ou não, eu também chamaria este pão o pão da azáfama. Eles estavam com aquela azáfama de sair, que não houve tempo, de facto, para que a massa levedasse. Mas, portanto, pão da aflição, alguém já o chamou antes de mim. Irmãos, portanto, podemos dizer que, então, na verdade, nós não somos deste mundo. É o que significa também, portanto, a estadia do povo no Egito e a saída do povo do Egito. Há uma tipologia que se refere a nós. Nós não somos de cá como eles lá não eram. Eu não me refiro ao facto de não somos de cá, somos de outra dimensão e temos que partir. Não é isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, peço que não os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós, ao facto, temos que viver aqui e negociar com toda a gente, dando bom testemunho do que é ser um filho de Deus. Mas de facto, refiro-me à condição de mundo, no sentido de não amar o mundo nem o que nele há. E que nos escraviza, e que tem escravizado a humanidade. Já agora, peço a alguém que possa ler 1 de João, capítulo 2. Peço a alguém que possa encontrar rápido e ler. 1 de João, capítulo 2, e versículo 15 até 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Portanto, nós, de facto, não devemos amar o Egito, o mundo que nos escraviza, o Egito que escravizava aqueles e o mundo, de facto, escraviza a humanidade hoje. É neste sentido, de facto, nós não somos deste mundo e, portanto, é necessário, é urgente, é imperativo quem permanece no mundo, de facto, que possa sair dele. E o poder sair do mundo, neste momento, é porquê? É pela Páscoa, sim, mas a Páscoa, que, de facto, que é Cristo. Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Cristo, Ele é a libertação dos homens. Portanto, de facto, por Cristo. Portanto, daí a necessidade de sair e sair o quanto antes. É um imperativo. E, infelizmente, muitos continuam de costas voltadas, vamos dizer, para a verdadeira liberdade. Mas sair para sermos uma nova massa, que é o mesmo que dizer nascidos de novo, passados à liberdade.
incontaminados. Tudo isto, de facto, o pão ázimo é símbolo. Incontaminados. Saímos do mundo, não somos mais deste mundo, saímos do Egito, não estamos mais no Egito, estamos numa nova dimensão, a dimensão, vamos dizer, dos purificados pelo sangue. Portanto, de facto, devemos permanecer incontaminados, sem resquícios da velha vida. Mas, de facto, e estas resquícios da velha vida, muitas vezes, muitas coisas que ainda permanecem em nós, das quais nós nem sempre, ou não dizer não conseguimos, mas nem sempre nos queremos libertar. Resquícios da velha vida. A velha vida do Egito, que escraviza, que é a mesma coisa que dizer do mundo que escraviza. Mas nós temos andado a ler já há uns tempos, ou a estudar há uns tempos, a carta de Paulo aos Gálatas. Lembram-se da carta de Paulo aos Gálatas? Aos domingos temos vindo a estudar esta carta. Às páginas tantas, capítulo 5 e versículo 9, diz o seguinte: um pouco de fermento, o que é que faz? Leveda toda a massa. E sabem o que é que levou Paulo a dizer isto? Que aqueles que já tinham sido libertados, eles estavam voltando aos velhos rudimentos, e vamos dizer que, neste caso, estes velhos rudimentos, vamos dizer de alguma forma, passando para nós, as coisas velhas da vida entram em nós. O mal entra, e o mal é o pecado. E o pecado, como o fermento leveda toda a massa, facilmente o pecado também se espalha em nós. Contamina. Mas, de facto, é disto que nós temos por Cristo, pela Páscoa que Cristo é, temos, de facto, que nos libertar, que a humanidade tem, da qual a humanidade se tem que libertar. Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: o salário, ou seja, a paga, a solda, o soldo, deste mal que espalha, quer seja o pecado, portanto, o salário do pecado é o quê? A morte. Muitas vezes pensamos, é a morte, morreu, acabou-se. Não, mas esta morte é uma morte diferente. Esta morte é uma condenação, é a perdição. Não fala apenas da morte, não fala da morte física, eventualmente também, mas da perda da alma. O salário do pecado é a morte. Este é o pagamento que temos garantido. A morte, a condenação. Este é o pagamento garantido. A não ser que quê? Que façamos esta festa com a nova massa. Não com a velha massa, não com a massa do pecado, não com a massa, vamos dizer, do Egito, mas com a nova vida, com a nova massa. E isto só é possível através de quê? Do resgate do Cordeiro, do sangue, neste caso, não mais o sangue lá no Egito, mas, de facto, o sangue que foi derramado lá no Calvário. 1 Coríntios, capítulo 5, nós conhecemos esta passagem de cor, versículo 6 a 8, diz: Cristo, nossa Páscoa, a verdadeira. Aquela era tipo daquela que aconteceu, a verdadeira. Não é boa a vossa jactância. Quer dizer, a vossa arrogância, ou a vossa gabarulice, pensam que são os maiores. E isso não é bom, esta jactância não é boa. Esta passagem vem na sequência de uma história. Mas fala mais e diz assim: não sabeis que um pouco de fermento, exatamente como falou aos Gálatas, faz o quê? Levedar toda a massa. É que o mal, quando entra, facilmente ele se espalha. Tenhais cuidados, e vocês estão aí todos ufanados, mas não vale a pena. E diz: alempai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, quer dizer, puros, uma nova massa, uma nova vida, porque Cristo, nossa Páscoa, notem bem, não é a Páscoa lá dos israelitas, mas Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Lembremos-nos daquilo que João o Batista disse acerca do Senhor. Este é o verdadeiro que tira o pecado do mundo. Pelo que façamos a festa, não com o velho fermento, não com os rudimentos do passado, não com os rudimentos do mundo, não com a vida do Egito, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, mas sim com os asmos da sinceridade. Mas, de facto, fermento, ou seja, pão não levedado,
fala-nos da nova vida que nós devemos ter em Cristo. Nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E, estimados, não podemos dizer que somente em Cristo só, é possível haver esta passagem da escravidão à nova vida, da graça, ou seja, do Egito à graça. Ele que verdadeiramente é o verdadeiro pão da vida, incontaminado e que foi à cruz por nós. Mas, de facto, faz agora 2000 e quase 33 anos, contando assim muito diretamente, há aqui uma discrepância de anos, estamos em 2021, o Senhor terá sido crucificado no ano 33, sim, por aí, portanto, estamos em 2000 e troca ao passo anos, aconteceu isto que nós vamos ler agora. Portanto, somente por Cristo é possível haver passagem da escravidão para a nova vida. Não é? De facto, que nós possamos fazer esta festa com os asmos da sinceridade e da verdade e não com o velho, com a massa velha, com o fermento, com a massa levedada, de facto, com o fermento que fez trespassar toda a massa e que tem contaminado. Em Lucas, capítulo 22, e sem forçar muito a passagem, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele comemorou a Páscoa. Em tudo ele cumpriu a lei. E até aqui ele também comemorou esta Páscoa. Ele terá comemorado outras Páscoas, mas esta de facto foi especial. Lucas, capítulo 22, versículo 19. E diz assim: E tomando um pão, ou tomando o pão que estava na mesa, e seria pão asmo, estavam na Páscoa, creio eu que seria. Não há nenhum mandamento para que nós façamos isto com este tipo de pão. É pão que se põe na mesa. É pão apenas simbólico e nada mais do que isso. Mas diz, e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando. O pão, o simbolismo do pão. Este é o meu corpo, que é oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Mas, de facto, o Senhor cumpriu a Páscoa. E o sentido deste pão ázimo, da pureza, ele, de alguma forma, estava também simbolizando, tipificando o próprio Senhor. Ele que foi à cruz como cordeiro imaculado, incontaminado. Mas aqui, de facto, o Senhor instrui acerca da verdadeira Páscoa. Não mais da Páscoa do passado, mas da verdadeira Páscoa. Bom, e sempre que participamos dos símbolos, neste caso do pão e do vinho, estamos lembrando o sacrifício do verdadeiro Cordeiro. Não mais do Cordeiro de lá, mas do verdadeiro Cordeiro. O Cordeiro Pascal. O Senhor, de facto, Ele é o verdadeiro Cordeiro. Daí que nós podemos dizer, os israelitas, eles comemoram a Páscoa ainda hoje, como um ritual até muitas vezes fora de si próprio, uma coisa não vivida, uma coisa mesmo, vamos dizer, ritualesca. Mas nós, de facto, cada vez que tomamos parte dos símbolos, nós podemos dizer que estamos comemorando, estamos lembrando a Páscoa, estamos lembrando a nossa libertação. Mas, de facto, a nossa Páscoa não é mais aquela Páscoa, mas, de facto, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa. E agora, quase para terminar, vou pedir mais 5 minutos, 10 no máximo. Versículos 8 a 10. Vamos ler. Versículos 13, 8 a 10. E diz assim: E naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: É isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. E isto só foi feito, de facto, quando o povo entrou, este memorial só começou a ser comemorado quando o povo entrou na terra que Deus havia prometido. Durante o período
do deserto, aqueles 40 anos, e isto nunca foi comemorado. Só de facto, quando eles entraram na terra prometida, na terra de Canaã, então é que de facto isto começou a ser comemorado. Mas aqui agora o nosso sentimento é outro, que é a importância de darmos testemunho aos nossos filhos. E muitas vezes, de facto, irmãos, nós falhamos nisto. Eu tenho muitos colegas de trabalho, todos nós, aqueles que trabalham em fábrica, e não só pronto, no nosso dia-a-dia, não tem que ser na fábrica, ou seja onde for, nós temos muitos colegas. Uma das coisas mais curiosas que eu tenho nestes meus colegas é o seguinte: grande parte deles levam os filhos, sabem aonde? À catequese. Tudo bem ou tudo mal? Tudo bem, é um sentimento que à partida seria um bom sentimento. E eles para onde é que vão? Eu também não sei. Alguns sei, mas não vão à igreja, não vão à missa. Não vão. Mas aquilo que me vem muitas vezes à mente é o seguinte: eu posso ir com o Valentim e apresentá-lo, vamos imaginar uma pessoa que tu não conheces e que eu conheço. E apresento o Valentim. Mas só consigo apresentar o Valentim àquela pessoa porque eu conheço aquela pessoa. Porque se eu não o conhecer, eu vou levar o Valentim a Lisboa, apresentá-lo ao professor Marcelo. Posso fazer isso? Eu não o conheço, ele não me conhece, como é que eu te vou apresentar a ele? Tomara eu que alguém me apresente a ele. Mas muitas vezes o que acontece é isto: as pessoas levam os seus filhos à igreja, despejam-nos na porta da igreja e eles não querem nada com Deus. Mas a pergunta é esta: como é que é possível alguém querer apresentar Deus, neste caso aos seus filhos, se eles próprios não querem nada com Deus? E aqui a importância é esta. De facto, devemos dar testemunho aos nossos filhos. De facto, como devemos apresentar alguém aos nossos filhos, se nós não conhecemos esse alguém? Mas por isso, esta importância. Versículo 9. E será como sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas, de facto, nós só podemos apresentar alguém, a quem quer que seja, se conhecemos esse alguém. Mas nós só, de facto, se podemos apresentar, neste caso, os nossos filhos a Deus, se nós, de facto, tivermos um relacionamento com Deus. E Deus aqui desafia-nos para este relacionamento. Portanto, a importância do relacionamento íntimo que devemos ter com o Senhor. E esta lembrança, é o próprio Senhor que nos diz, deverá ter as seguintes características. Está sobre a tua mão. Está sobre a tua mão. Mas como se fosse um anel precioso. Nós olhamos para o anel e gostamos do anel. Fomos nós que o escolhemos, ou foi-nos oferecido. E nós gostamos do anel. Mas, de facto, assim deve ser também o nosso relacionamento com as coisas de Deus e o gosto que devemos ter com as coisas de Deus. E fala-nos ainda mais a importância deste relacionamento que está sobre a nossa mão, como se fosse um ornamento muito importante ou algo do qual nós nos ocupamos com todo o gosto. Ele está, como é que diz? A lei do Senhor esteja na tua... Ele será como sinal na tua mão. Como uma coisa preciosa, uma joia, um anel precioso. Ou algo que nós fazemos com todo o gosto. Está na nossa mão, nós fazemos isto. E desta forma, de facto, com este relacionamento, nós darmos testemunho a nossos filhos. Que está entre os teus olhos. Continua, não é? A passagem diz que está na tua mão e por memória entre os teus olhos. Entre os olhos é aqui. Eu li isto, mas como é que é? Entre os teus olhos, e de repente eu lembrei-me. Quem é que... Todos nós já vimos e às vezes não nos apercebemos disto. Especialmente em imagens das mulheres orientais. Normalmente elas usam o quê? Além dos anéis, dos colares, usam o quê? Muitas vezes usam... Isto deve ter um nome que eu não sei qual é o nome que é. Usam assim uma espécie de uma joia que fica pendente aqui. As mulheres orientais normalmente usam isso, ou usavam, se calhar, não sei, em algumas culturas. E penso que nesta cultura eles também usariam isso.
Portanto, entre os teus olhos, este ornamento que era característico, especialmente feminino, para que, olhando, não te esqueças. Assim deve ser, de facto, o nosso relacionamento com Deus, para que, olhando, nós, de facto, não nos esquecemos. É algo muito importante. Ou então, algo que ocupe a tua mente. De facto, a nossa mente, as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa mente. E também esteja na tua boca. Mas então temos aqui a parte superior do corpo, podemos dizer, os olhos, a boca, as mãos, de facto, dando testemunho. E falas, de facto, do relacionamento íntimo, interessados em fazer as coisas de Deus. E desta forma, nós, de facto, envolvemos os nossos filhos, não apenas os despejamos na porta da igreja para que eles, enfim, olha, agora vai lá e descobre quem é Deus. Mas eu não quero nada com isso. Mas, de facto, muitas vezes acontece, infelizmente. Mas, de facto, na verdade, só é possível nós apresentarmos Deus aos nossos filhos se nós tivermos este relacionamento íntimo. Como diz, sobre a tua mão, entre os teus olhos e esteja na tua boca. Para que fales deste livramento, para que falemos deste livramento que vivemos, que o povo de Israel experimentou, viveu e que nós vivemos da nossa libertação que tivemos em Cristo. Mas, de facto, no versículo 10, e para terminar mesmo, a importância de lembrarmos o livramento ao qual fomos sujeitos. Nós que, de facto, estávamos no mundo, estávamos no Egito, como aquele povo passou por aquela Páscoa. Também nós, de facto, em Cristo, Ele verdadeiramente é a nossa Páscoa, Ele verdadeiramente é a nossa libertação. Mas que façamos isto não apenas como uma cerimónia externa, uma coisa que fazemos porque sim, fazemos por ritual, fazemos por tradição. Não, de facto, façamos isto, comemoramos isto de uma forma vivenciada, de uma forma experienciada. Pois que o Evangelho, mais que ter que ser falado, ele, na verdade, deve ser vivido. O povo de Israel viveu aquela experiência. Ele foi liberto. E a minha pergunta é, até que ponto cada um de nós aqui viveu, experienciou, de facto, a libertação que pode ter, não naquela Páscoa passada, aquela Páscoa foi para eles, mas, de facto, em Cristo. Ele, de facto, que é a nossa Páscoa, Ele, de facto, que é o nosso libertador. Irmãos, de facto, se estas palavras puderam ter algum proveito, de facto, as possamos aproveitar. Quem sabe, numa outra ocasião, possamos falar acerca da condição do povo até a passagem do Mar Vermelho.